A gente já começou com o Kahoot de revisão. Pessoal, no geral, como é que foi fazer a tarefa extra, né? Acho que alguns de vocês fizeram. Eu dei uma olhada lá ontem, tinha algumas entregas, não muitas, mas também não poucas. Professor, eu gostei bastante, só que eu, particularmente, e pelo que eu vi no grupo também, outras pessoas, a gente teve muita dúvida na questão da fonte de energia. Porque no segundo exemplo que você passou para a gente fazer, a amperagem daria um valor de 4 milhões, eu acho. Alguma coisa assim. E a fonte de energia não chegava nesse nível, então ficava zerado. O que será que eu fiz, hein? Vamos dar uma olhada. Eu não lembro que eu coloquei apoio virtual. Aí eu pesquisei, eu vi que dava para conectar com uma bateria a fonte de energia, só que isso eu fui pesquisar depois que eu já tinha entregue, então nem consegui aplicar na minha lição. Eu digitei alguma coisa errada, gente. Não era o intuito, não, tá? Isso não é a intenção. Vamos ver o que eu fiz. O meu não ficou zerado, não. O meu ficou normal. Nesse Não segundo era exemplo, para dar professor. corrente de ninguém aqui, não. Era para dar correntes bem pequenininhas, na verdade. Ó, vocês estão vendo minha tela aqui, né? É nesse daqui que vocês tiveram dificuldade? Isso. Esse M maiúsculo, ele é 10 elevado a sexta positivo ou 10 elevado a menos 3? Positivo, 10 elevado a 6. É, o mega. Mega ohms. Então, era para ter dado um valor de corrente bem pequenininho. Bem pequenininho. Mas depois a gente faz ele aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Deixa eu trocar. Eu tenho 10 de vocês hoje não estão inspirados pro Kahoot. Vocês com tanto amor. Mais um minutinho, hein? Para virar o relógio. Marcador. Não, devia ter pegado. Não era. Ansiosa. Pessoal, vocês têm procurado a monitoria para tirar dúvidas? Vocês estão vendo os vídeos que a monitoria está fazendo? De eletricidade eu não procurei ainda. Então, usem os monitores. Eles estão tristes, sozinhos, sem ninguém para conversar. Né? De eletricidade eu também não usei, não. Então, eles ajudam vocês a ter boas ideias lá no Tinkercad. Eles gostam da parte prática. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso Kahoot. Preparados? Preparados. Primeira questão. Esse equipamento é... Ganha em Caio. Ah, José. Torcendo para errar essa. Olha, mas que vocês acertou. É uma fonte de tensão. Ah, eu tirei os pontos. Ah, não. Só vai dar pra ver no final? Eu percebi mesmo, deu 0 aqui, eu fiquei, hã? Ah, não creio. Que triste.
que agora que eu ia Eu tirei os pontos. querer Se vocês gloriar. ficarem assim, muito borocochô, no próximo eu ponho os pontos de novo, tá bom? A gente vai alternando entre pontos e não pontos. Logo na fácil você tira ponto, professor? Esse equipamento é... Esse daí, acho que vocês viram ele, mas a gente não discutiu ele muito, não. Só quem ficou mais no finalzinho da aula. Eu só tô em dúvida. Ele é um multímetro, tá bom? Ele é um equipamento que a gente vai utilizar bastante quando a gente estiver no laboratório. Ele serve para medir um monte de grandezas, tá bom? O Christian está na frente porque está em ordem alfabética? Não, tá muito em ordem. Acho que foi o primeiro que digitou, não sei. Foi, deve ter sido esse Christian. Esse equipamento é... Ai, meu pescoço. Ah, todo mundo acertou, é a protoboard, né? Ela serve para a gente montar os nossos circuitos. Quando a gente for fazer um projeto final, alguma coisa assim, a gente não vai usar protoboard, a gente vai fazer uma plaquinha, usar solda, ferro de solda, estanho, né? Mas para a gente testar nossos circuitos, antes deles serem finalizados, a gente utiliza a protoboard. É mais fácil, ela tem os furinhos e a gente coloca os nossos equipamentos. A Elo tá com maior sequência. O último equipamento, né, que na verdade nem um equipamento é um componente. O resistor, né? Ele representa, né, a nossa resistência elétrica, ele contém resistência elétrica, né? E a gente utiliza e vai utilizar ele praticamente o ano inteiro. Verdadeiro ou falso? O multímetro é capaz de medir tensão? Ele é capaz de medir tensão. Ele é um multimedidor. Ele mede várias grandezas elétricas. O que vai diferir, né? O que vai ser diferente vai ser o uso dele. Ele tem duas pontas de prova, que são dois cabos, né? E depende de como você usa esses cabos, você vai conseguir medir tensão, medir corrente, medir outras coisas, que eu acabei de dar uma resposta, desculpa, me empolguei. Vamos lá. Professora passando, olha só. O multímetro é capaz de medir corrente? Né? Não vou nem comentar. Aí, né? Eu falei. Ele mede corrente, né? A gente usa de outra forma. Eu vou de propósito. Vamos deixar a professora feliz. Vamos lá. O multímetro é capaz de medir resistência elétrica? Vamos ver como está o achômetro de vocês. Ele também consegue medir resistência elétrica. Professor, a gente mede tudo com multímetro? Não é tudo, mas muitas coisas a gente consegue medir. E para a eletricidade, ele é o equipamento de medição que a gente mais utiliza, tá bom? Que outro equipamento a gente tem? Quando você vai consertar um computador, até você consegue usar o multímetro para ver se a peça está quebrada. Sim, o multímetro ele também mede uma coisa que a gente fala que é a continuidade, né? Geralmente, quando o computador está quebrado, acontece muito o que a gente chama de solda fria, que é quando a solda, né? Eu vou pegar o Arduino aqui. Olhem para mim. Errado. Aqui, cada um desses pontos prateadinhos são um ponto de solda, tá? Às vezes a solda tá ali,
mas ela está com mau contato. A gente chama isso de solda fria. Tá bom? E às vezes a gente precisa testar a continuidade usando o multímetro. Ele também testa a continuidade. Vamos lá. 8ª questão. Qual o valor da corrente indicado nesse caso? 5 volts, 1000 ohms. (0,005 ampere). Professora, eu estou no celular, não consegui fazer Na hora a que eu conta. respondi, nossa. Na hora que eu respondi, o negócio não contou. Não consigo fazer a conta. Beleza. Também por isso o Kahoot de hoje foi um pouquinho mais puxado, tanto é que eu não tinha falado muito do multímetro, e tem essas continhas aí, eu também não quis muito deixar a pontuação nele hoje, mas vocês estão muito quietinhos, talvez no próximo eu volte com a pontuação. Eles ficaram meio borocochô. Vai ser legal com a pontuação. Sem também é legal, mas com ela, dá aquela adrenalina, né? Um pouco mais competitivo. Então. E a raiva que a gente fica do Caio de ficar sempre em primeiro. Tá bom, vocês ainda não estão se matando, eu volto com a pontuação na próxima. Pronto. Ó, esse daqui também tem conta. Vamos lá. Qual o valor de corrente indicado nesse caso? 5 volts e 1 quilôohm. Olha, a pegadinha era a mesma coisa da outra. Obrigada. Pessoal, 1 quilôohm é quanto em ohms? 1000. 1000. O que era a questão passada? 1000 ohms, né? Então, era o mesmo valor. Agora, prestem atenção. A próxima questão, eu mudo o valor da resistência e as respostas estão em miliampere, tá bom? Agora são 2 quiloohms. As respostas estão em miliampere. Tem uma resposta em ampere lá só para encher o saco. Ó, Na hora que eu apertar, perdi o tempo. vocês não responderam dessa daqui, não. Na próxima Kahoot, eu vou colocar mais tempo para vocês fazerem a conta e vou voltar a pontuação, prometo, tá bom? Eu tava tentando mudar a vírgula. Eu errei. As duas únicas que eu errei foi por causa que o tempo acabou. Nossa, que raiva. Pessoal, dá 2,5 miliampere ou 0,0025 ampere, tá bom? Se vocês tiverem entrado lá no Moodle, vocês vão ver que eu coloquei, né, aqui na semana em que vocês fizeram a entrega da lista de exercícios, o link com todos os vídeos, né, resolvendo a lista de exercícios. Então, tem o exercício 1, 2, 3, o exercício 4 eu dividi em 2 partes, tá bom? E o desafio. E também coloquei um PDF com a resolução da lista, tá? Começa aqui pelo desafio, não sei porquê, não consegui começar pelo 1, tá? E aí eu fui resolvendo, tirei print da tela, tá bom? O que eu queria comentar é que eu resolvi mostrar de algumas outras formas a resolução. Por exemplo, no exercício 2, eu isolei a letrinha I e descobri que a corrente é igual a tensão dividido pelo R. Tá? Posso resolver daquele jeito que eu sempre resolvi? Posso.
mas isso daqui às vezes te ajuda, tá? Então, são mais formas de resolução. A mesma coisa eu fiz para o exercício 3. Pode falar, quem está com vontade de conversar aí. Pode me interromper. Peraí, que o 3, em algum lugar eu fiz. Aqui. Aqui. Que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente, tá bom? Então, fui fazendo, fui comentando sobre conversões, né? No exercício 4, eu mostrei, além daquela relação da regrinha de 3, eu fui mostrando como fazer com a vírgula, né? De mais formas. Então, às vezes, ajuda vocês a tirarem algumas dúvidas, assistir essa resolução, tá bom? Eu tentei ser o mais rápida possível, mas ainda assim, cada exercício foi em média uns 10 minutinhos de vídeo. Então, exige um pouco de paciência. Pode colocar lá na velocidade 2, não tem problema, não vou me sentir, né, trollada nem nada. Então, pode mandar bala. E se vocês ficarem com alguma dúvida na resolução, me procurem, tá bom? Alguém quer comentar sobre a lista? Perguntar? Por mim, de boa, professor. Boas. Então, vamos lá para o nosso Tinkercad. Ó, professor, você parei mostrar o pódio do Kahoot? Posso avançar? Não tem. Lá, não, tem que ser com ponto. Esse ver relatório aí não mostra? Vamos ver. Parou de compartilhar sua tela. Ah, tá. Bom, vocês vão ver o relatório, pronto. Apareceu só aqui no meu que a colocação, mas não apareceu os outros. Não mostra, né? Acho que não, gente. Tem aqui o... Aí, vocês se empataram. O Prey, a Elo e o Caio. Depois veio o Christian, o Léo, a Evelyn, a Júlia, o Arthur. A Júlia também está empatada com o Christian, Léo e Evelyn. Aí o Arthur, Giancarlo, João Vitor. E a Júlia acho que nos abandonou. Não sei se ela... Acho que ela não respondeu. Ficaram satisfeitos de ver o ranking? Sim. Então tá bom. No próximo eu ponho pontos. Tá bom? Isso. Não, muito bom. Vocês não gostaram dos pontos, né? Eu senti que vocês não gostaram. Não, eu gostei. Eu gosto de responder as perguntas, a emoção. Mas só que com os pontinhos já dá uma ênfase a mais. Tá bom. Tá bom. Eu penso em alguma coisa com pontos na próxima aula. Pronto, vai. Então, lembrando aí, né, do nosso Tinkercad, nós fizemos na aula passada esse circuito aqui. Na verdade, a gente não pôs esse outro componente. A gente deixou aqui nervoso, deleta, clica, ele aqui, aí. A gente deixou, né, um circuito simples. O que eu queria que vocês fizessem de tarefa de casa, né? Tarefa de casa não, exercício extra. Como é que faz para esse trem sumir? Jesus, alguém me ajuda? Senhora, não sei. Aí. Sumiu sozinho, gente.
Não sei também. Ó, o que eu queria que vocês fizessem de ponto extra? A tensão em 10 volts, a resistência em 1,5 quilômetros. Então, vamos fazer isso. Eu venho aqui, digito 10, né? Aperto Enter. Acho que aperto Enter. E venho aqui. Oh, interessante, 1,5. O que acontece quando você põe o vírgula? Será que a hora que eu passar para ohms vai dar o mesmo valor? 1.500? O professor tem que colocar ponto aí, né? Porque Alguma... Isso. Alguns de vocês descobriram sozinhos que aqui no Tinkercad, o que a gente fala como vírgula no português, ele considera como ponto, tá bom? Geralmente, em coisas feitas em inglês, vocês vão ter essa troca, né? O nosso marcador de casa decimal é a vírgula. Para eles, o marcador é o ponto, tá bom? Então, sempre façam esse teste que eu acabei de fazer. Coloquei 1,5 quilômetros, deu 6,67. Vamos ver aqui, 1.500, né? Deu 6,67. Então, tá certo. Vamos ver qual que era a outra tarefa. 5 volts, 20 mega. Vamos colocar aqui, ó. 5, né? E aqui, passo para o mega, coloco 20. O que aconteceu? Aqui a gente está com uma corrente muito baixa, tá? Aqui a gente teria que encontrar uma corrente, vamos pegar lá a nossa calculadora, de 5 dividido por 20 mega, né? Então é esse aqui. A gente teria que encontrar uma corrente de 0,25 microampere, tá? Aqui, provavelmente, o limite dessa corrente não chega a medir isso daqui, tá bom? Por isso que aparece zero. O que pode acontecer também para aparecer zero, pessoal? Imagina que eu estou aqui no quilo, né? E aí, na hora de montar o circuito, eu errei. Deixei ele assim, ó. Por que eu estou falando que eu errei? Não tem nenhuma conexão entre esse resistor, esse fio e a parte negativa da fonte. Então, na verdade, meu circuito não é um circuito, ele está aberto. Ele tem um ponto lá de abertura. Como se eu pegasse a borracha e apagasse um pedacinho lá daquele nosso circuito padrão. Tá bom? Então, eu achei que talvez alguém tenha feito isso daqui sem querer. Alguém chegou a ter problemas além da letra B? O meu único problema foi na B. Na B. Ô, professor, eu tenho uma pergunta também, mais por curiosidade. Pode falar. Essa fonte de energia que você colocou aí, ela tem uma voltagem máxima? Tipo assim, ela só chega a tantos volts? Vamos dar uma olhada nela aqui? Ah, 30 tá ali, né? O máximo dela é 30 volts, pelo que eu vi. Isso. Geralmente as fontes de bancada são 30 volts. Né? E tem como, por exemplo, eu ligar uma pilha nela ou uma bateria de alguma forma que aumente a voltagem dela? Sim e não. Vixe. Vamos Explica pra nós. Eu posso fazer esse exemplo com as pilhas, tá? Aham. Bom, então vamos fazer a letra C, né? 1 volt, 1,8 quilômetros. Só para a gente iniciar a simulação. 1 volt. Viu? Deu 556 microampere, tá? Ela ainda consegue medir em microampere, mas aquilo ali era tão poucos microampere que não mediu. Tá bom? Espero que vocês tenham tentado fazer, né? E tenham tido
criatividade aí para pensar, vou fazer outra coisa, né? Agora o colega pediu para a gente tentar fazer uma fonte, uma super fonte. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos por mais uma fonte aqui. Nunca tentei fazer isso aqui, tá, gente? Então, não sei se funciona. Vamos tentar. Para a gente colocar uma fonte e somar as tensões, eu tenho que ligar o positivo de uma fonte. Já viram um pilha? Na hora que você vai ligar, colocar num controle, geralmente o positivo da pilha está no negativo da outra. O positivo da pilha está no negativo da próxima. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou ligar o positivo dessa daqui. E gerador de fluxo. Isso, no negativo dessa. E aí o positivo dessa vai lá para o nosso circuito e o negativo vem para o negativo da outra. Tá? Por quê? Acho que aqui ficou até um pouco difícil de entender. O que eu estou tentando fazer aqui? Pilha. Não tem pilha. Acho que é bateria. Tá como bateria, tá como bateria. Bateria de 1,5 volts. Não gostei de você, bateria. Quero essa daqui. Tá. Preto e vermelho. Vou colocar duas aqui. Tá? O que eu fiz? Eu peguei o positivo dessa minha. Fui lá. Liguei no negativo. E aí, imagina que o meu circuito é só um LED. Eu quero alimentar, imagina que é um brinquedo, né? Eu estou representando isso aqui por um LED. Eu vou ligar o positivo no meu brinquedo e o negativo no meu brinquedo, tá? Eu estou usando a minha pilha como se eu fundisse essas duas aqui e em vez de enxergar dois positivos e dois negativos, eu só estou enxergando esse negativo aqui em preto e esse positivo aqui em vermelho. Tá? Como se eu pegasse duas coisas, agora não são mais duas coisas, é uma só. Tá? Eu juntei as pilhas. Quando eu queria ter colocado essa daqui, porque a gente geralmente em brinquedo a gente tem essa noção de colocar o negativo, que é essa parte retinha, em cima do positivo, e assim a gente vê um toquinho de pilha maior. Deu para entender ou ficou mais confuso? Entendi. E você pode fazer a simulação aí, professor? Só para a Agora gente eu ver vou como que simular. fica a voltagem. Vou só deletar aqui, né? Para eu saber a tensão, porque a gente não sabe voltagem, eu vou usar meu multímetro. E aí eu vou medir essa tensão bem aqui, ó. Vou colocar ela no negativo e no positivo. O negativo vai ser preto. Agora, ó, vamos colocar aqui 30 e aqui também 30. Deu 60. Esclarecer a curiosidade do Caio? Da hora. Esclareceu, professora. Beleza? Garantiu minha Agora a brincadeira gente pro já resto da tarde. aprendeu. Oi? Garantiu minha brincadeira pro resto da tarde. Agora a gente já aprendeu a associar fontes, né? É uma associação em série de fontes. Vocês vão ver que na próxima aula de eletricidade, não hoje, na próxima a gente vai começar a associar resistores, né? A gente tem, quando a gente compra um resistor,
ele tem um valor pré-estabelecido e nem sempre é o valor que eu quero usar. Então, eu faço como se eu tivesse o poder lá dos... Vocês viam... Como que chama? Dragon Ball? Não é da época de vocês, Dragon Ball. Bom, imagina que vocês têm o poder de fazer a fusão, né, de alguma coisa. Quando a gente associa, é isso. Em vez de eu enxergar duas pilhas, lembra que eu falei que a gente enxerga aquele taruguinho grande de pilha? E em vez de a gente enxergar uma pilha de 1,5 e outra pilha de 1,5, a gente enxerga uma só de 3 volts. Igualzinho a gente enxergou aqui. Em vez de enxergar duas fontes de 30, a gente está enxergando uma de 60. Quem tiver multímetro como a Heloísa em casa, pode pegar uma pilha, né? E medir lá, coloca lá em tensão e coloca cada uma das pontas de prova na pilha. O que é ponta de prova, professora? Multímetro. Olha lá, multímetro baratinho, R$33. Esse aqui é um multímetro bom, professora? Para você ter em casa e testar, beleza. Um multímetro desse, você tem o lugar bocal chamado com, e você tem outros 2 bocais. Um bocal para medir correntes mais altas e outro para fazer uma infinidade de medições. A maioria você usa o com e esse aqui, ó, que tem V de volt, o ohm de ohm, né? E o miliampere. Então você vai colocar o preto no com, o vermelho aqui e vai encostar cada uma dessas pontinhas prateadas, né, em cada um dos lados da pilha. Aqui no Tinkercad é representado, cada uma dessas pontinhas é representado por um fiozinho desse, tá? Eles ficaram feios aqui, mas é isso aí. Deu para ter uma ideia? Eu não tenho multímetro aqui para mostrar para vocês. Se eu for lá na escola, eu pego um e aí eu faço as práticas usando ele. Que mais? Mais sugestões aí do que fazer? Ou eu posso dar as minhas? Energia uma batata aí. Eu trouxe, a batata eu não trouxe. Mas eu trouxe, né, olhem para mim, um circuitinho aqui, feio, né? Tem uns fios soltos. Ó, eu tenho um fio vermelho, eu tenho um fio preto, eu tenho um resistor e eu tenho alguns LEDs, né? Então eu queria montar aí com vocês e falar um pouquinho sobre o que é o LED, como que ele funciona, como que... Não como ele funciona, mas como a gente faz ele acender, né? Vocês topam? Pode ser, professor. No finzinho da aula passada, a gente... Quem ficou, depois que eu desliguei a gravação, a gente comentou um pouco sobre LED, acho que alguém foi lá e colocou um LED, depois perguntou, aí eu comentei. Então, achei interessante trazer para a turma toda. Alguma coisa aconteceu ali com... Tudo bem? Pessoal, então vamos procurar aqui o LED. O que é o LED? Ele é uma pequena lâmpada, né? Eu não vou entrar na eletrônica dele, mas a gente encara ele como uma pequena lâmpada. A gente usa bastante em circuitos para sinalizar alguma coisa. Lá em SMI, que é uma matéria do 3º ano, a gente usa para simular algum motor, alguma coisa assim. Ele está ligado, ele está desligado. Ele é usado como sinalizador, então, né, tem bastante aplicação. Atualmente, muitas lâmpadas, né, da casa de vocês, da iluminação pública,
já usam LEDs, né? Eles são bem mais eficientes do que lâmpadas incandescentes, são mais eficientes também do que lâmpadas fluorescentes. Tá? Então, o apelo ecológico deles tem feito a maioria dos lugares substituir as lâmpadas por lâmpadas que utilizam LED. Bom, ainda é uma tecnologia cara para iluminação, porque se vocês forem ver a hora que eu ligar o meu LEDzinho aqui, né, um desses aqui, vocês vão ver que ele brilha pouco. Ele não tem a capacidade de iluminar uma sala, por exemplo. O que a gente precisa saber sobre o LED? Ele tem 2 terminais. Um terminal que a gente chama de catodo, outro terminal que a gente chama de anodo. E aqui, olhem para mim, acho que dá para ver, no verde, a gente tem ele aqui já até com essa perninha torta, igual no Tinkercad. Mas, normalmente, ele não vem com essa perninha torta, não. Ele vem assim, tá? Uma perninha, um terminal, né, mais comprido do que o outro. Ou, aí vai ser, enfim... Bom, não vai dar para vocês verem, mas tem um chanfro. Deixa eu mostrar aqui na tela, tá? LED chanfro. Isso aqui. A hora que você olha para o LED, o terminal mais comprido do LED, ele é redondinho, essa parte redondinha aqui dele. O terminal mais curto do LED, ele tem um cortezinho, assim, ele não é perfeitamente redondinho, tá bom? Então, isso serve para a gente identificar qual que é o catodo, qual que é o anodo, tá bom? E como é que a gente vai ligar ele, professora? A gente vai ligar o terminal mais compridinho na parte positiva do circuito. Então, vamos girar o nosso LED e vou colocar ele junto com o resistor. Professora, se eu colocar o LED aqui, ó, ele tá na mesma linha, ó, tá na mesma linha do resistor. Ele tá ou não tá ligado com o resistor? O que vocês acham? Não tá, porque essas linhas são ligadas na horizontal. Acho que não. Exatamente. Então, a tarefa da semana passada foi bem simples. A gente tinha só um componente, então geralmente não teve dúvidas sobre a ligação. A partir do momento que a gente coloca mais de um componente, é muito importante a gente sempre lembrar que os buraquinhos aqui, os furos, na parte central da protoboard, eles são ligados na horizontal. Na parte mais externa da protoboard, aí sim a gente tem 2 colunas, né? De cá e de cá, tá bom? Então, se eu coloquei assim, nada está ligando a linha 9 da linha 10. O que eu posso fazer? Posso deixar assim? Posso, desde que eu pegue e crie um fiozinho aqui. Tá? Um jumper. Bom, o pessoal chama de jumper. O que é jumper? É um fio. Ele dá um pulinho da linha 9 para a linha 10. Professor, eu não quero da linha 10, eu quero começar na 14 e quero da linha 9 para a linha 13. Oi, você que manda, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer? Opa, liguei o meu LED. Aqui eu coloquei uma resistência de 1.800 ohms, né? Meu LED está ligado, beleza. Que corrente que está chegando aqui no meu LED? 15,5 mA. Vou mudar aqui a tensão, que essa tensão está meio bizarra. 5. Coloquei 5 volts e agora está chegando a corrente de 1,75. Tá vendo que meu LED está brilhando, mas ele não está muito feliz? Antes ele estava feliz, Sim. mas assim, pimpante. Vamos diminuir para 180. Meu LED ficou mais feliz? Sim. O que aconteceu com a corrente? Ó, a corrente estava em 1,75 mA, ela foi para 16,4.
16,4. Vamos tirar mais um zero? Opa! O que aconteceu com o LED? Explodiu. Ele explodiu. Esse aqui é o Tinkercad falando para você que o LED não suporta essa corrente. Então, de 180 para 18 é muita forçação de barra. Vamos ver o que acontece com 100? Qual que é a corrente que está aqui? 28,6 miliamperes. 28,6. Vamos dar uma olhada para a cara do LED? Ele está bem brilhoso, mas ele está com uma exclamação. O que o Tinkercad está falando para mim? A corrente do LED atual é 28,6 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. Isso reduz a vida útil do LED, tá bom? O que a gente precisa fazer quando a gente vai ligar um LED? A gente precisa olhar as especificações do LED ou qualquer outro componente, tá bom? Mas o primeiro componente que a gente vai olhar é o LED, tá bom? Vamos dar uma olhada quais são as especificações do LED? Ô, professora, O LED tem 5 milímetros. Pode falar. Ali no caso que você deu lá naquela protoboard, o LED, ele, de certa forma, tá servindo como condutor, porque é ele que tá fazendo essa ligação entre o polo, acho que positivo, que tá ligado, e o resistor, não é? Sim, ele é um... Bom, ele não é só um condutor, mas ele permite a passagem de corrente. Acho que é isso que você quis dizer com o condutor, né? Sim, ele permite a passagem de corrente. Como é que fica o circuito do LED? Deixa eu, antes de... LED resistor. Não é circuito. Como é que fica a carinha do circuito que a gente está montando? Aqui a gente representa a fonte, podemos representá-la também como essa circunferência, um positivo e um negativo, tá? Em vez de ser aquela barra maior e aquela barra menor. Então, a gente tem a fonte, o positivo indo para o resistor, do resistor para o LED, do LED para o negativo. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Positivo. Do positivo veio aqui para o laranjado, foi no resistor, do resistor foi para o laranjado, passou no LED e voltou para o negativo. Então, eu tenho que sempre colocar o positivo no resistor. Não pode ser ao contrário que dá ruim? Vamos testar? Sim. Peraí, deixa eu pegar o resistor. Tô trocando ele de lugar, tá? Aham. Vou colocar o resistor aqui. Troquei de lugar. O que vocês acham que vai acontecer? Quais são as opiniões? Acho que ele não vai acender o LED? Vamos ver. Dá na mesma, então. Dá na mesma. Quando você faz um circuito que tem o resistor e o LED, desde que você não inverta a polaridade, ou seja, o catodo e o anodo, né? Você pode colocar o resistor antes ou o resistor depois. Não tem problema. Tá bom? Ah, entendi. Ok. Tá? Vamos ver o que acontece se a gente girar o LED, que é inverter. Aqui, ó, o anodo está no positivo, o catodo está na parte negativa do circuito. Vamos inverter. Não acendeu. Tá? Não acendeu porque a gente inverteu a polaridade do LED. O resistor tem polaridade? Tem um lado certo de ligar? Não. Ah, então seria como eu colocar uma pilha no controle e colocar o lado positivo no lado negativo, tipo isso? Exatamente. Ah, agora fez. Nossa, agora fez muito mais sentido pra mim. Então tá bom.
Então, quando a gente fala em polaridade, é exatamente para a gente pensar na pilha, no positivo e no negativo, tá? No caso do LED, o que vai ficar no positivo a gente chama de anodo, ou pino mais comprido, terminal mais comprido, e o que vai ficar no negativo a gente chama de catodo, ou terminal mais curtinho. Bom, eu queria que vocês me perguntassem se tem alguma dúvida, se não tem. Professora, tem como estourar uma fonte? Ô, professora, você pode repetir Tem como também? estourar Porque tudo. eu não ouvi o que você falou, que você gostaria que perguntasse. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, que agora eu tenho o meu circuito aqui mostrando para vocês, eles funcionando. Ah, não, sim, mostra ele funcionando, vai ser legal. E tenta estourar a fonte que o Christian me falou, que eu fiquei curioso. Não, então, imagina um equipamento elétrico qualquer. Se ele é 110, você coloca ele no 220, você consegue estourar ele? Sim. Agora, acho que a pergunta de vocês foi mais no sentido assim, se eu montar um circuito, eu consigo estourar a fonte, né? Isso. É um pouco mais difícil, porque ela é um equipamento caro, então ela tem proteções contra isso, né? Um LED é uma coisa de centavos, o resistor também. Então, você não vai colocar proteções. A fonte, ela tem proteções para isso, mas sim, tudo dá para fazer. Mas isso a gente não vai fazer no laboratório. Estourar o LED, talvez a gente faça. Estourar o resistor. A gente dando prejuízo pra escola, estourando uma A fonte. fonte é cara, a fonte não dá. Pessoal, queria que vocês olhassem meu circuito com muito amor e carinho. Aqui eu tenho a parte negativa. Aqui eu tenho a parte positiva. Tá? Elas estão ligadas dando aonde? Aí agora eu vou ligar. Tá. Passei o fio azul aqui para o resistor. É um resistor de 220 ohms. E aí tem um buraco entre o resistor e o amarelinho. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu... Cadê meu LED vermelho? Meu LED vermelho, tá? E vou colocar o terminal comprido no resistor e o terminal curtinho no fio amarelo. E eu vou conseguir, peraí. O fio amarelo ficou muito longe, peraí que eu vou ajeitar ele aqui. Pronto. Agora, se vocês olharem de lado, talvez fique melhor. Tá indo do resistor pro terminal comprido do LED, terminal comprido do LED pro fio amarelo. E o fio amarelo vem aqui para a parte negativa do meu circuito. O que tá faltando? Tá solto, né? O vermelho e o preto. Então, agora eu apresento para vocês o Arduino, né? Ele tem, nesse cantinho aqui, né, como eu mostrei na aula passada, a gente tem o GND e os 5 volts, e é o que eu vou ligar. O GND é o negativo e os 5 volts é o positivo. Então, eu vou ligar aqui, que eu não consigo mostrar para vocês enquanto eu ligo, tá? Só um minuto. Bom, eu liguei aqui, né? Na verdade, eu ainda não liguei o negativo. Estou com o negativo desligado. Agora eu vou ligar o negativo. Felizes? Nossa, demais. Ô, professora, você vai explodir o LED aí pra nós? Explodiu o LED? Não, não vou explodir o LED, porque o Arduino não tem corrente para explodir o LED, tá bom? Entendi. O Arduino é limitado. Professora, eu tô com muita vontade de explodir um LED na minha casa. Com certeza na sua casa, em algum lugar, tem uma fonte, né? Uma coisa preta dessas, né? Usada, que você não usa mais. E ela geralmente tem um bocal desse tipo, tá? O que acontece se a gente cortar um bocal desse tipo?
a gente consegue desencapar o fio, né? E colocar 2 terminaizinhos, como eu coloquei aqui, tá? Então, se eu colocar essa fonte na tomada, eu posso alimentar o meu circuito. Problema, a minha fonte, dá para vocês lerem o que está escrito aqui? Deixa eu tentar. Não, muito. DV. Procura tensão e corrente. Tá ao contrário ou tá certo para vocês? Loucura? Procura. Ah. Não, dá pra ver normal. Não dá pra ler, mas dá pra ver as letrinhas embaçadinhas, normal. Acreditem em mim. Ela fala assim, saída 5,2 volts, 1 ampere, tá bom? Então, teoricamente, eu consigo explodir o LED com isso daqui, mas não vamos fazer isso aqui. Vamos deixar para o laboratório. Se no final do ano, né, a gente vê que ainda não voltamos, aí eu explodo o LED por aqui mesmo. Combinado? Combinado, professora. A gente vai cobrar, pode ter certeza. Tá Professora, deixa eu te perguntar. Pode falar? Pode. Aí depois o José. Tá. Tipo assim, esse circuito, eu fico imaginando uma casa. Para fazer, tipo, lâmpada funcionar, ventilador, as tomadas. É o mesmo... É claro que não é a mesma coisa, né? Porque é uma coisa bem menor a protoboard. Mas é o mesmo, assim, esquema para fazer... Para ligar nas tomadas, por exemplo, liga no gerador central da casa. Sim e não. Vocês vão ter uma disciplina chamada Instalações Elétricas no 2º ano, em que vocês só vão ver isso. Mas de uma forma simplista, bem simplista, a gente tem na entrada da casa, que é a ligação da casa ao poste, a gente pode considerar, entre aspas, que ali é a nossa fonte. Porque, na verdade, aquilo não é uma fonte. A fonte está lá na usina, sei lá, de Itaipu, da onde está gerando energia, né? E ali, todos os fios entre a sua casa e a usina de Itaipu são um circuito. Uhum. E, sim, a gente pode imaginar uma lâmpada como um resistor. Hoje em dia, nem tanto, porque tem as lâmpadas LED, mas quando ela era aquela lâmpada que queimava, né? Aquele que tinha um fiozinho lá no meio, aquilo sim era bem parecido com um resistor. Mas deixa o PTA dar aula para vocês, eu não posso tirar o barato dele. Entendi, então. Nossa, eu fico muito, muito ansioso para isso. E, tipo assim, em automação, a gente usa esses conhecimentos em que área? Por exemplo, em qual parte de produção? Tá. Quando a gente vai... Eu sempre falo de usina de açúcar e etanol, porque é o tema de sertãozinho, né? Mas em qualquer indústria, quando a gente vai fazer um processo, imagina que eu estou lá fazendo Coca-Cola. Eu preciso, por exemplo, medir o tanto de Coca-Cola que está dentro de cada garrafa. Porque eu não posso pôr mais do que 2 litros, né? Senão eu levo prejuízo. Nem menos que 2 litros, senão eu levo processo. Então a gente tem que colocar uma coisa que chama instrumento lá, um sensor para medir aquilo lá. A ligação desse instrumento até um computador, alguém que interprete esses dados do sensor, é um circuito elétrico. Então, a gente começa a ver circuitos em eletricidade e termina lá no 4º ano, quando a gente vê a instrumentação. Ah, entendi, professora. Obrigado. Por nada. José? Professora, hora de passar o fio, a gente não pode colocar, tipo, o fio aqui, o fio laranja. Vamos supor. Não pode colocar o fio laranja em cima da pontinho prata do resistor? Ou tanto faz? Vamos testar? Vamos lá, vamos ver. Você quer fazer isso aqui, né? Isso. Pode. Por que normalmente a gente não faz isso? Aí eu vou pedir para você olhar aqui pro... É porque não deve ter espaço para colocar tudo junto, aí você coloca do lado. Isso, exatamente. É por isso. Tá? Quando a gente está usando aqueles cabinhos que não são os cabinhos chiques da professora, não é o jumper que você compra, eles não têm essa terminação aqui, ó, essa ponta, tá? Ele é um flexível bem ruinzinho. Então, até dá para você fazer essa gambiarra, mas não é muito aconselhável, não.
Alguém já tinha usado a Protoboard para alguma coisa, além do Tinkercad? Eu nunca. Eu não cheguei a usar, mas eu já vi. Tá. Alguns de vocês me procuraram para fazer um kitzinho básico para vocês começarem a mexer, tá? A gente está olhando, eu estou fazendo isso junto com os monitores, para ter um valor, né, legal para vocês e que tenha equipamentos interessantes. Professor, é obrigatório fazer isso? Você recomenda? Não, é para você se divertir, né, em casa. É legal ter? Sim, mas a gente pode se virar aqui com o Tinkercad e mesmo quem não tiver conseguindo usar no celular, a hora que a gente voltar no presencial, mesmo que não seja esse ano, que seja no ano que vem, vocês têm 3 anos, ou 3 anos é alguma coisa, de laboratório do Instituto para trabalhar. Viu? Não fiquem aflitos. Certo? Entendemos aí como que o LED funciona. A gente precisa sempre vigiar a corrente do LED. Tá bom? A gente não pode pôr qualquer resistor aqui, senão acontece ou do LED diminuir a vida dele, ou até mesmo do LED explodir. Tá bom? Beleza? Beleza, eu acho que alguém ia perguntar alguma coisa. Pode falar, ou alguém. Professora, você acha que as aulas ainda voltam esse ano? Olha, como a gente já começou, já tem professores lá do Instituto, quem tem mais de 47 anos já tomou a primeira dose. Considerando aí que no máximo em 90 dias você tem que tomar a segunda, começa a correr o prazo de 3 meses para funcionários estarem imunizados. Eu não sei quando que vai chegar, acho que eu e o João Vitor, se bobear, somos os mais novos, a gente tem 32 anos. Deve ser, sei lá, 28, o professor mais novo que dá aula lá. Tem que ver quando que vai chegar na gente. Não deve ter outros funcionários mais novos, e eu, particularmente, acho que vão decretar início das aulas presenciais quando funcionários estiverem vacinados. Não que eu seja a favor disso, né? Eu acho que sem alunos vacinados é complicado, principalmente para vocês, né? Não sei como isso vai acontecer, mas eu imagino que a hora que estiverem funcionários vacinados, a gente volte à aula, sim. O que vocês acham? O que vocês sentem? Ah, eu acho que sim também. Que, assim, eu acho que nem todos, por causa que, por exemplo, aqui onde eu moro em Pontal, já falaram que as aulas vão voltar, mesmo só com os professores de mais de 47 tendo tomado só a primeira dose. Então, eu torço para que volte, né? Tem umas escolas em Sertãozinho, Winston Churchill, que eu vi, voltou. A pressão vai ser muito grande, né? Porque todo mundo quer voltar ao normal, só não é seguro voltar ao normal, né? E vocês nunca foram, acho que nunca estiveram em sala de aula do Instituto. A sala de aula agora até tem ar-condicionado, faz mais de um ano que eu não vou lá, mas tem o ar-condicionado, disseram que ele está funcionando. Mas ventilação natural, troca de ar mesmo, não tem. Era um calor do inferno antes de ter ar-condicionado. E nossos laboratórios são muito quentes. Tipo, não tem ar, não troca ar. E não tem ar-condicionado. Não que com Covid a gente iria ligar, mas não tem. Não sei. Eu gostaria de voltar à aula, gostaria de estar com vocês, mas eu gostaria de fazer isso de maneira segura. Não sei quando isso vai ser possível. Tem gente falando, assim, lá em São Carlos tem alguns pesquisadores fazendo, tipo, equipamento para não trocar o ar, mas manter aquele ar com uma qualidade, dentro de um espaço fechado, né, com uma qualidade viável para ter aula. Talvez a gente consiga alguma coisa nesse sentido, né, depois de um tanto de pessoas vacinadas. É difícil. Bom, voltando aqui para a nossa eletricidade, queria saber de vocês topam ligar com Arduino
tirar Sim. essa fonte, Opa! deletar essa fonte daqui. Vamos pegar um Arduino. Só um. Não. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi justamente usar os 5 volts. Para o positivo. Usar o GND para o negativo. E aqui a gente consegue simular exatamente o que eu fiz. Por que está dando, né, que o Arduino explodiu? Tá com 10 ohms. Eu tinha colocado aqui 220. Então, é exatamente o circuitinho que eu montei. Tá bom? Vocês podem testar, usar ele aí. Ô, professora, Hum. no caso, o resistor que você tem na sua casa, ele já vem com uma quantidade de ohms própria? Tipo, você Sim. compra, eu quero um com tantos ohms, um com tantos ohms. Certo, vamos lá. Essa era uma aula que eu tinha planejado dar ela, quando eu fiz o planejamento anual, né? Eu tinha planejado dar ela na aula passada, mas eu deixei ela para o momento presencial. Como é que é a determinação do resistor? Tá? Olhem para mim. Aqui é um resistor. Ele tem algumas tirinhas coloridas. E essas tirinhas coloridas dizem para a gente qual que é a resistência elétrica. Professora, sua tabela tá horrível. Então, a gente vem aqui, ó, tabela, código de cor, resistores. Ah, eu achava que a cor era só, sei lá, um adereço dele. Não, não é. Não é. Então, cada resistor vai ter uma identificação a partir das cores. Aqui eu peguei resistores iguais, não. Ó, difícil de ver, mas olhem aqui. Tentem olhar aqui. Marrom, preto e preto. Dourado. Dourado tá bem difícil de ver, mas tem um dourado. Já aqui, marrom, preto, dourado e dourado. Então, cada resistor, a partir dessas cores, a gente consegue determinar o valor de resistência. Aqui a gente já tem um marrom, lilás, roxo e laranja, tá? Então, usando essa tabela, e aqui na minha caixinha de ferramentas eu até tenho uma tabela dessa impressa, a gente consegue identificar o valor de resistência daquele resistor. Se você for olhar lá no Tinkercad, vamos mudar os valores de resistência lá. Tá vendo que tá vermelho, vermelho e marrom? Vou mudar um dígito só. Ficou vermelho, laranja e marrom. Dei outro. Vermelho, verde e marrom. Tá? Coloquei mais zeros. O marrom virou laranja. Coloquei mais outro zero. O marrom virou, sei lá, amarelo. E assim vai, tá bom? Então, são essas cores que determinam a resistência daquele resistor. Tá bom? Hoje eu não vou falar sobre como usar esse código, não. Porque, por enquanto, a gente está usando o Tinkercad e a gente não vai ter que ir lá no armário e escolher um resistor físico, tá bom? Ou vocês querem que eu fale disso? Acho que vocês vão esquecer até. Ah, eu quero. Só para ter uma ideia. Ó, a tabela, ela é autoexplicativa, praticamente. Vamos abrir ela aqui. Eu gosto dessa tabela. Tem várias. Essa tabela, ela fala, por exemplo, vou pegar aqui o meu de 220. Olhem para mim. Vermelho, vermelho e marrom. Então, vermelho na primeira faixa, 2. Vermelho na segunda, 2. Marrom como multiplicador, que é a terceira faixa, como se fosse esse amarelo.
Ó, vou parar aqui no marrom. Então, eu pego 22, multiplico por 10. 22 vezes 10, 220. Então, 220 ohms. Entenderam? Quer que dá um outro Entendi. exemplo? Gostei, achei muito legal. Não se preocupem muito, porque isso aqui a gente só vai pegar a prática usando. Eu posso até passar uma lista de exercício com um monte de cores para vocês olharem. Mas como vocês são espertos, vocês vão achar um aplicativo ou vão usar o próprio Tinkercad e descobrir sem usar a tabela, porque usar a tabela é meio chato. Então, deixa para o laboratório. Tá bom? Ok. Ó, vi aqui no chat, Heloísa, seu pai estava te ajudando com isso? É meio chato, né? Depois você pergunta para ele. Tem um aplicativo no celular que ajuda bastante. Sobre vacinar, acho que tomara que vacine, né? Eu espero que todo mundo seja vacinado o quanto antes. Não ouvi esse rumor, mas espero que ele seja verdadeiro, do fundo do coração. Bom, para hoje, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso. Era mostrar como é que a gente usa, né, o LED, como que a gente liga ele, quais são as limitações. Mostrar para quem tiver um Arduino em casa, às vezes alguém conhece, né, de outros anos, a pessoa já tem um Arduino. Às vezes você está com vontade de pegar uma fonte e testar o que você conhece. Professor, eu vou levar um choque? Não deve levar choque em coisas de tensão contínua, em fontes de 5 volts, 1 ampere, 5 volts, 2 amperes, né? Deve ser de boas. Mas não é recomendável você fazer isso assim, por conta e risco, não. Tá? Eu gostaria que vocês esperassem o laboratório. A ideia de trazer a fonte aqui é mostrar o que é possível, né? O que tem na sua casa que você pode usar quando a gente começar a ir para o laboratório. Tá bom? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Da minha parte, não. Nenhuma. Para hoje a gente não tem tarefa, né? Vocês têm uma semaninha aí de boas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mexer no Tinkercad, é altamente recomendável mexer nele, tá bom? Se ninguém tiver mais nada, eu fico por aqui. Desejo a vocês uma boa semana e acho que é só. Tchau, professor. Boa tarde. Valeu pela aula. Tchau, tchau. Boa semana. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora, e uma boa noite.